Você já parou para pensar no que realmente acontece durante a missa? Será que é apenas um ritual repetido, feito por tradição? Ou existe algo muito mais profundo escondido diante dos nossos olhos? Imagine um simples pedaço de pão. Agora, pense em um cálice com vinho. Aos olhos humanos, nada além disso. Pão e vinho. Mas e se eu dissesse que na fé católica, ali se esconde o maior mistério da história? Um milagre tão grandioso que desafia a lógica, a ciência e até mesmo a nossa compreensão? Algo invisível, silencioso, mas real. Algo que, se entendêssemos por completo, mudaria a nossa forma de viver a fé para sempre. Esse é o coração da Eucaristia. O milagre que acontece todos os dias, em milhares de altares pelo mundo. Um milagre que muitos já não percebem, mas que pode transformar totalmente a sua vida. Tópico 1. O mistério da Eucaristia. A cada missa, milhões de pessoas se reúnem em torno do altar. Para muitos, é apenas um rito repetitivo, quase automático. Um padre ergue o pão, depois o cálice, pronuncia palavras e seguimos em frente. Mas será que entendemos o que acontece de verdade? A Eucaristia é chamada de mistério da fé. E não é por acaso. Não estamos diante de um simples símbolo. Não é apenas uma lembrança distante da última ceia. A fé católica afirma, ali no altar, Cristo está presente de forma real. Corpo, sangue, alma e divindade. Tudo em silêncio, escondido sob as aparências de pão e vinho. Um milagre que não se vê, mas que se crê. Um encontro entre o humano e o divino. É como se Deus dissesse, eu não quero estar distante, quero estar dentro de você. E por isso se faz tão próximo. Ele se esconde no que parece comum. O extraordinário se camufla no ordinário. Pense comigo, se você visse Jesus entrando na igreja agora, se ele caminhasse até o altar com o olhar cheio de amor, você se ajoelharia? Se emocionaria até as lágrimas? É exatamente isso que acontece em cada missa, só que de uma forma silenciosa, invisível aos sentidos, mas real. A igreja ensina, a Eucaristia é fonte e ápice da vida cristã. É o coração pulsante da fé. Tudo na espiritualidade se alimenta dela. Tudo se direciona a ela. E, no entanto, quantas vezes passamos por isso distraídos? Quantas vezes olhamos, mas não vemos? Quantas vezes nos acostumamos ao maior mistério do universo? Se tivéssemos plena consciência, se compreendêssemos a grandeza do que está diante de nós, nunca mais olharíamos para a missa da mesma maneira. Nunca mais receberíamos a Eucaristia como algo comum. Porque o mistério é exatamente esse. Sob a aparência do pão e do vinho, está o próprio Cristo vivo, o mesmo que caminhou na Galileia, o mesmo que morreu na cruz, o mesmo que ressuscitou ao terceiro dia e que continua conosco todos os dias até o fim dos tempos. Esse é o mistério da Eucaristia e nele está escondido o maior milagre da história. Tópico 2. A transubstanciação. Quando falamos em Eucaristia, surge uma palavra difícil, mas essencial. Transubstanciação. Pode parecer complicada, mas seu significado é simples e profundo. Ela descreve o que acontece no altar durante a consagração. O pão continua parecendo pão. O vinho continua parecendo vinho. O sabor, a textura, o cheiro, nada muda. Mas a essência, aquilo que realmente é, se transforma totalmente. O pão deixa de ser pão. O vinho deixa de ser vinho. Eles se tornam corpo e sangue de Cristo, não por metáfora, não por lembrança, mas por uma mudança real. A Igreja sempre usou o termo substância para explicar. Substância é o que uma coisa é na sua essência. Acidentes são as aparências, o que nossos sentidos captam. Na Eucaristia, os acidentes permanecem, mas a substância muda. É um milagre silencioso. Um acontecimento que desafia a razão. Não é algo que possamos comprovar em laboratório, mas é algo que podemos experimentar pela fé. Naquele momento, quando o padre pronuncia, isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Não é apenas uma recordação da última ceia. É a própria ação de Cristo, hoje, atualizada diante de nós.
É Ele mesmo que se entrega novamente, não de forma simbólica, mas real. Não como um teatro, mas como presença viva. Pense nisso. Se você olhasse para o altar e ainda visse apenas pão e vinho, poderia se enganar. Mas se olhasse com os olhos da fé, veria que ali está Jesus, o Filho de Deus. É um convite a sair da superficialidade, a enxergar além do que os sentidos mostram, a reconhecer que existe uma realidade invisível, mas presente. E talvez essa seja a maior lição da transubstanciação. Nem tudo que é essencial pode ser visto. O mais profundo da vida não se mede com os olhos, mas com a fé e com o coração. É por isso que a Eucaristia é chamada de mistério, e é por isso que tantos santos se apaixonaram por ela. Eles entenderam que na aparência simples de pão e vinho estava escondido o maior tesouro da humanidade. Esse é o milagre da transubstanciação, e ele acontece diante de nós, em cada missa. Tópico 3. Os milagres eucarísticos na história. Ao longo dos séculos, Deus permitiu sinais visíveis para fortalecer nossa fé. São os chamados milagres eucarísticos, momentos extraordinários em que o invisível se torna visível. Em várias partes do mundo, a hóstia consagrada se transformou em carne. O vinho consagrado se tornou sangue real. E até hoje, muitos desses sinais permanecem preservados. Um dos casos mais conhecidos aconteceu em Lansano, na Itália, no século VIII. Durante a missa, a hóstia se transformou em carne humana e o vinho em sangue diante dos fiéis. Séculos depois, análises científicas confirmaram: era tecido cardíaco humano, com sangue do tipo AB, o mesmo encontrado no Santo Sudário de Turim. Outro milagre ocorreu em Buenos Aires, em 1996. Uma hóstia caída ao chão foi recolhida e guardada. Dias depois, transformou-se em fragmentos de carne ensanguentada. Análises científicas apontaram novamente: tecido do coração humano, com células vivas, como se estivessem pulsando. Esses sinais extraordinários não são comuns. Eles não acontecem para substituir a fé. Acontecem para recordarmos que aquilo que parece simples é, na verdade, infinitamente grandioso. É como se Deus dissesse: vocês precisam de provas? Então aqui estão, para que nunca duvidem da minha presença na Eucaristia. Mas repare, mesmo sem esses milagres visíveis, o milagre já acontece em cada missa. O pão já se torna corpo, o vinho já se torna sangue. Não importa se vemos ou não. Os milagres extraordinários são apenas lembretes, chamados para acordar nossa fé adormecida, convites para não banalizarmos a Eucaristia, porque muitas vezes caímos na rotina. Vamos à missa sem atenção, comungamos sem consciência e esquecemos que estamos recebendo o próprio Cristo. Esses sinais históricos nos sacodem, nos lembram que não estamos diante de um símbolo qualquer, mas diante de Jesus vivo, real, presente. E a pergunta que fica é: será que precisamos de milagres visíveis para acreditar? Ou será que já temos fé suficiente para reconhecer Cristo na simplicidade de cada Eucaristia? Os milagres eucarísticos nos recordam uma verdade eterna. O maior milagre já está acontecendo todos os dias diante de nós. Tópico 4. O convite para olhar além das aparências. Vivemos em um mundo que valoriza o que é visível. Tudo precisa ser provado, mostrado, medido. Mas o milagre da Eucaristia nos convida a outro caminho, o de enxergar além das aparências. Aos olhos humanos, a hóstia é apenas um pedaço de pão. O cálice é apenas vinho. Nada chama a atenção. É algo simples, comum, quase imperceptível. Mas, para os olhos da fé, a realidade é completamente diferente. Ali está o próprio Cristo, vivo e presente. O Senhor do Universo, escondido naquilo que parece frágil. E esse convite vai muito além da missa. É um chamado para a vida toda. Porque quantas vezes também julgamos as pessoas apenas pela aparência? Quantas vezes deixamos de ver o valor escondido nos gestos simples? Quantas vezes não reconhecemos a presença de Deus no cotidiano?
A Eucaristia nos ensina a perceber o extraordinário no ordinário, a ver grandeza no que parece pequeno, a entender que Deus não precisa de espetáculo para se manifestar. Ele se revela no silêncio, na simplicidade, na humildade. Olhar além das aparências exige fé, exige sensibilidade, exige coração aberto e, acima de tudo, exige confiança. Jesus sabia que seria difícil acreditar. Por isso, quando instituiu a Eucaristia, disse claramente: "Isto é o meu corpo, este é o meu sangue." Não disse "isto simboliza", mas "isto é." Se acreditarmos de verdade nessas palavras, nosso modo de viver a missa muda completamente. Não estaremos apenas assistindo a um rito, mas participando de um encontro real com Cristo. Olhar além das aparências é sair da superficialidade. É deixar de enxergar só com os olhos do corpo para enxergar também com os olhos da alma. E é nesse olhar mais profundo que o milagre se revela. Porque a fé não é apenas acreditar no que vemos. A fé é acreditar no que não vemos, mas sabemos ser real. A Eucaristia é esse convite diário a atravessar a casca do comum para descobrir o tesouro escondido no invisível. Tópico 5. O milagre, diário e pessoal. O mais impressionante da Eucaristia é que não se trata apenas de um milagre distante. Não é um acontecimento raro, reservado a poucos. É um milagre diário, acessível, presente em cada missa celebrada no mundo. Pense nisso. Todos os dias, em milhares de altares, o pão e o vinho se transformam no corpo e no sangue de Cristo. Todos os dias, o próprio Deus se entrega a nós. E não de forma abstrata, Ele entra em nossa história. Ele toca nossa vida. Ele habita dentro de nós a cada comunhão. Quando recebemos a Eucaristia, não recebemos algo, mas alguém. Não é apenas um rito bonito, é um encontro íntimo com Jesus vivo. Esse é o maior gesto de amor. Cristo não quis apenas morrer por nós na cruz. Ele quis permanecer conosco para sempre, não em lembrança, mas em presença real. Por isso, a cada missa temos um convite pessoal. Não apenas assistir, mas participar. Não apenas olhar, mas acolher. Não apenas estar presente, mas se deixar transformar. A Eucaristia é alimento da alma, é força no meio das lutas, é consolo nas dores, é presença que nos sustenta no caminho. Quantos santos encontraram sua força justamente na Eucaristia? Eles descobriram que, sem ela, a vida cristã perde o sentido. Mas com ela, tudo ganha nova luz, e o mesmo pode acontecer conosco. Se nos aproximarmos com fé, com coração aberto, seremos transformados pouco a pouco. Seremos moldados pelo amor de Cristo que se doa. O milagre diário está diante de nós. Não precisamos esperar sinais extraordinários. Não precisamos de provas além do altar. O maior milagre já acontece ali, todos os dias. E o mais belo é que ele não acontece apenas diante de nós, mas dentro de nós, quando recebemos a comunhão. Cristo se torna um só conosco. Ele vive em nós e nós vivemos nele. Esse é o milagre pessoal da Eucaristia. Um milagre silencioso, mas que pode mudar nossa vida para sempre. Hoje, mergulhamos juntos no coração do maior mistério da fé cristã, a Eucaristia. Vimos como, por trás da simplicidade do pão e do vinho, acontece um milagre silencioso. Um mistério chamado transubstanciação, onde a essência se transforma no corpo e no sangue de Cristo. Recordamos também os milagres eucarísticos ao longo da história, sinais extraordinários que Deus permitiu para fortalecer nossa fé. E refletimos sobre o convite que a Eucaristia nos faz todos os dias. Olhar além das aparências, enxergar o extraordinário no ordinário. No fim, entendemos que o maior de todos os milagres não está distante. Ele acontece diariamente, em cada missa, e pode se tornar pessoal toda vez que recebemos a comunhão com fé e coração aberto. E agora eu pergunto a você, como tem sido sua relação com a Eucaristia? Será que você tem olhado apenas a aparência
Ou já descobriu o tesouro escondido no invisível? Se essa reflexão tocou o seu coração, eu te convido. Deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. Assim, mais pessoas poderão redescobrir a beleza desse mistério. E não pare por aqui. Clique no próximo vídeo que está aparecendo na tela e continue mergulhando ainda mais nos segredos da fé. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Que a Eucaristia seja sempre o centro da sua vida. E até o próximo vídeo.